Chegamos, irmãos, nesse dia, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da morte e da ressurreição de Jesus. Ele enviou da parte do Pai o Espírito Santo, o seu Espírito, derramou sobre os apóstolos. Esse Espírito é fruto da morte, da ressurreição de Jesus. Ontem, na vigília, o Evangelho dizia: não havia ainda Espírito, porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. A glorificação de Cristo é a sua entrada na cruz e a sua ressurreição. Pois bem, Cristo foi glorificado, Cristo entrou na morte, amou tanto a mim, a você, a humanidade inteira, que para transformar o nosso coração de pedra, esse coração egoísta, orgulhoso, teimoso, Ele deixou que o seu coração, cheio de misericórdia, fosse transpassado e jorrasse dele sangue e água. O sangue que nos purifica, a água do batismo que nos lava, que nos transforma. Muito bem, aqui a primeira leitura diz: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Pentecostes já existia antes do Pentecostes cristão, digamos assim. Era uma festa judaica e tinha o nome de Pentecostes, que quer dizer 50 dias, porque 50 dias depois que os judeus foram libertados da escravidão do Egito, 50 dias depois, no deserto, no Monte Sinai, Deus deu para eles a lei, a Torá. O dedo de Deus escreveu numas tábuas de pedra a lei. A lei é boa, a lei é santa. Os mandamentos mostram o caminho da vida, porque Deus é vivo e ama e nos quer felizes e vivos. Só que essa lei era externa a nós. Dentro de nós tinha outra lei, a lei do pecado e da morte, que não me deixava obedecer a Deus. Impressionante, irmãos, como essa lei funciona. Essa semana eu li na Veja que em Portugal já é decreto-lei, já está aprovada a eutanásia, a boa morte. A partir dos 18 anos, uma pessoa pode decidir: eu quero morrer, eu não quero sofrer essa doença, então eu tenho o direito de que o governo me assista e me mate. Isso está chegando aqui. Deus falou: não matarás, mas o homem diz: não, eu sou Deus. Então se aprova o aborto, o assassino de crianças no ventre materno, se aprova a eutanásia e tudo que é contrário à vontade de Deus. Por isso, irmãos, que é importante entendermos a importância do Pentecostes, do Espírito Santo, porque 50 dias depois, no dia em que os judeus comemoravam o dom da lei no Monte Sinai, o Espírito Santo escreveu, não em tábuas de pedra, no coração daqueles homens, uma nova lei, a lei do amor. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não mente, quem ama é fiel. O amor é a plenitude da lei, mas esse amor não vem de nós, não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus que nos amou primeiro. E o Espírito Santo é a festa do dom de Deus, desse amor
que foi derramado nos nossos corações. Que perdoa, que dá lucidez, esse amor cheio de humildade, porque, irmãos, a desgraça da nossa vida, da política, de todos os pecados, das guerras, é a soberba, é o orgulho. Eu sou Deus. Quando o homem se coloca no lugar de Deus, ele só faz besteira, só faz bobagem, vira um bicho, um monstro, o homem sem Deus. E tem muita gente que pensa que é Deus, e que desobedece a Deus, e que insulta a natureza humana, porque Deus respeita a natureza que Ele criou, que é boa, que é santa, mas o homem soberbo, o homem da Babel, né? Ele não respeita. Aliás, esse Pentecostes descrito aqui nos Atos dos Apóstolos é a anti-Babel. Ontem na vigília, a primeira leitura era a Torre de Babel. Os homens que querem construir uma cidade e uma torre que atinja os céus. E eles dizem, é interessantíssimo, fala, emigrando do Oriente, eles se instalaram na planície de Senaar, deixando o Oriente. Oriente é onde nasce o sol. Oriente é símbolo de Deus. Quando o homem dá as costas para Deus, quando o homem deixa o Oriente, ele fica desorientado. Ele perde o sentido da vida e se instala, começa a idolatrar. E é interessante porque lá na Babel, na Torre de Babel, todos falavam a mesma língua, mas por causa do orgulho, da soberba, eles falam, façamos para nós um nome. Quer dizer, eu não recebo um nome de Deus, eu quero me fazer. É a autossuficiência, é o orgulho, é a soberba. O que acontece? Qual é o fruto da soberba? A confusão. Ninguém se entende e há a dispersão. Eles se desperdem, se separam. E há a dispersão. Aqui na Torre de Babel, os homens falam línguas diferentes, são vindos de todos os povos. E o que acontece quando recebem o Espírito Santo? Todo mundo compreende na sua língua materna. Há comunhão, há reunião, há compreensão. Por isso que a nossa igreja é católica. Católica significa universal. O mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, que atua aqui, atua no Japão, atua na Rússia, atua na Itália, atua na África. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito. É o Espírito que cria comunhão. E aqui São Lucas coloca, como no Sinai teve também fogo, trovões e relâmpagos, né, que o povo teve até medo, aqui aparece um vento que entra pelas portas. É um dos símbolos do Espírito, é o vento.